Estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom receber vocês aqui novamente. E hoje eu vou estar corrigindo com vocês, abrindo a nossa aula de hoje, o hora da revisão que eu pedi para vocês aí na nossa última aula, que a gente encerrou sobre a independência da América Espanhola. Então eu pedi, que vocês respondessem 4 perguntinhas para mim no hora da revisão e eu abro então a nossa aula de hoje com a nossa correção, ok? Então vamos corrigir então. A pergunta número 1 foi essa aqui, ó. Indique as diferenças que marcaram sua emancipação política em relação a Portugal e Espanha. Portugal nós vamos estudar ainda, né, na apostila até nova, que nós vamos começar a falar sobre ela hoje, a independência, né, de Portugal com relação ao Brasil. Mas só para vocês terem uma noção, né, até nível de pesquisa, para vocês pesquisarem aí, qual que é a diferença, né, da emancipação política de Portugal e a de Espanha, na verdade, depois que eles se tornaram independentes? A resposta seria essa aqui, ó. As colônias portuguesas, após a independência, continuaram monarquia, continuaram tendo o rei. Já as colônias espanholas viraram república. Então, todos aqueles territórios que a gente estudou, né, onde São Martín, Simão Bolívar conquistaram a independência dos territórios, viraram república, porque eles tinham muito medo com que se por acaso, né, eles tornassem independentes, novamente a monarquia voltasse a reinar novamente e eles, no caso aí, não tivesse, no caso aí, um bom êxito. Então, de cara, já tornaram então em república. Então, essa é a diferença. Ó. As portuguesas continuaram com monarquia e as espanholas viraram então a república. Tá aí a resposta da nossa hora da revisão, então, número 1. Vamos no número 2, ó. Qual o grupo que liderou a independência espanhola? Que grupo que liderou relacionado à sociedade naquela época? De graça essa resposta aqui, e quem colocou que foi os crioulos, perfeitamente. Foram os crioulos, então, os responsáveis então, por estar liderando, no caso, né, esses movimentos, né, a maior parte deles, dentro da independência da América Espanhola. No caso, então, foram os crioulos, ok? A outra pergunta foi essa aqui, ó. Quem foi considerado o libertador da América, né? Que título, né, que levou então esse libertador da América que eu citei para vocês na aula anterior, que foi, no caso, ele aqui, ó, o Simão Bolívar. O Simão Bolívar foi considerado porque ele aí libertou ao mesmo tempo vários territórios da Espanha. Então, por isso que ele foi considerado, então, o libertador da América. Hoje em dia tem a Copa, né, de futebol que chama a Copa Libertadores da América, que reúne todos os libertadores, entre eles Dom Pedro I, Simão Bolívar, São Martín, né, enfim, ok? Tá aí, o Simão Bolívar é a resposta da número 3. E a última pergunta, né, do nosso hora da revisão foi essa aqui, ó. Explique como ocorreu a independência da América Espanhola. Então, o que você poderia estar respondendo? Passo a passo, né? Explicando, né, que a sociedade aqui na América espanhola era dividida entre chapetones, que eram os espanhóis que vieram para cá, entre os crioulos que eram nascidos aqui na América, que tudo foi um processo, que eles trouxeram a ideia, né, de filhos que foram estudar fora, lá na Europa, que trouxeram essa ideia libertadora, inspirada no iluminismo, que foi esse movimento aí de libertação, e daí por diante, no caso, conseguiram então aí juntar as forças, juntar aí, né, lideranças como São Martín, como Simão Bolívar e outros, e conseguiram então todos esses países aí, desde o Peru, né, que acho que foi a primeira que a gente estudou, que foi o Tupac Amaru, né, que não teve um final tão legal assim, e até por parte aí do México, né, da Venezuela, enfim, os outros territórios que conseguiram então a sua independência. É um condensado de tudo que a gente falou então na matéria anterior. Tá aí, tudo corrigido, o nosso hora da revisão. O nosso hora da revisão, né, geralmente a gente faz quando a gente termina uma matéria. Significa que nós vamos iniciar então outra matéria sim, agora. Então eu convido vocês então, eu vou dar uma pequena introdução para vocês da matéria que a gente vai começar agora, que é da apostila número 3. Hoje então nós vamos começar então a apostila número 3. Convido vocês a partir de agora, de todas as nossas aulas aqui para frente, usando a apostila número 3 comigo. E hoje a gente vai começar a estudar sobre a crise da colônia aqui no Brasil, a crise de Portugal aqui no Brasil, que vai desde os movimentos como a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, vai desde os movimentos do Tiradentes, até mesmo então da vinda da família real para o Brasil,
e logo depois então falando sobre a independência, que foi a libertação de Portugal. Então nós vamos passo a passo entender direitinho. Então convido vocês então para a gente começar então a nossa introdução da matéria nova. Vamos lá? Então vamos continuar então a nossa aula com a nossa explicação. Como eu já adiantei para vocês, eu vou fazer para vocês a introdução da nossa matéria, que traz para a gente como esse título aqui, ó, a colonização e o processo de emancipação da América Portuguesa. O que seria essa emancipação? Seria a independência do Brasil com relação aos portugueses. Só comparando com a matéria anterior que nós terminamos, o Portugal, né, no caso, o único território que o Portugal colonizou aqui na América foi o Brasil. Né? Portugal colonizou outros territórios, como lá na África, enfim, mas aqui na América, na América Latina, foi só o Brasil. E nessa matéria a gente vai entender como foi esse processo de independência, como foi esse processo de emancipação política, né? Que o Brasil então vai se tornar então independente. Então, para a gente começar então, vamos relembrar essa colonização portuguesa aqui no Brasil, como começou, como que era o início de tudo. Aí eu trouxe esse mapazinho que representa para a gente. Por exemplo, ó, em 1534 foi quando tinha as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Né? 1621 foi o agrupamento de alguns estados, até por causa das invasões que o Brasil sofreu. Depois, em 1645, foi o Brasil elevado a Principado do Brasil, no qual, no caso aí, né, tinha um olhar mais voltado, porque foi descobrindo mais riquezas, né, enfim. Em 1815, foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algávares. Foi quando justamente, né, Portugal mandou que pessoas viessem para cá governar e tivessem um olhar mais direcionado, então, para o Brasil, que foi o Marquês de Pombal, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, ok? Bom, aqui no Brasil teve vários movimentos para chegar ao seu processo de emancipação política, ao seu processo de independência. Então, começou gradativamente e foi até chegar, então, no processo de independência. Os movimentos que a gente teve aqui foram esses aqui. Tudo começa com o Marquês de Pombal, que é o que eu vou focar na nossa aula de hoje, que eu vou explicar para vocês. Depois veio a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, a vinda da família real para o Brasil, que eu já adiantei para vocês, a questão de Napoleão, que chegou lá e ele veio para cá, e a independência do Brasil. Então começa aqui, ó, desde o Marquês de Pombal até chegar aqui na libertação do Brasil relacionada a Portugal, na independência então do Brasil, ok? Mas o nosso foco de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre o Marquês de Pombal. Aí eu pergunto para vocês a seguinte questão. Imagina, gente, de uma hora para outra, a gente vai, né, abre os jornais, vão lá na televisão, e a gente acorda com a seguinte notícia, que o presidente do Brasil nosso, atual, né, ele vai morar na Austrália para governar o Brasil lá da Austrália. Seria legal? Seria viável, né, para nós aí ter um presidente que não morasse no nosso território e sim morasse em outro território? Eu acho que não, né? E foi justamente o que o povo português sentiu quando o Dom João VI veio para o Brasil, né, na época da vinda da família real. Foi justamente isso, essa insegurança, essa insatisfação. Porque imagina, um prefeito, um governador, um presidente, ele tem que morar no seu território, ele tem que saber dos seus problemas. Tem um ditado que fala que o gado só engorda com o olho do dono, e é verdade, né? Se ele não vê, se aquele dono da empresa não vai lá na empresa, se o dono da escola não vai visitar a escola, como que vai funcionar? Mesma coisa é um presidente ou um rei. Se ele não morar no seu território, não vai ficar legal. E foi justamente o que sentiu o povo português, desamparo, traição, medo, revolta, por parte, então, dele estar vindo aqui do Brasil, que foi, então, na vinda da família real. Mas a vinda da família real, ainda não vou aprofundar com vocês, nós vamos estudar separadamente. Isso aqui é só para vocês entenderem, né, como que estava, né, como que foi, no caso aí, depois que o Marquês de Pombal começou então a governar aqui o Brasil e logo depois veio então, né, a vinda da família real, ok? Então vamos lá, ó, a ação do Marquês de Pombal, de 1750 a 1777. Quem foi o Marquês de Pombal? É esse carinha aqui que eu trouxe essa fotinha para vocês, ó. O nome dele, na verdade, chama José de Carvalho e ele era conhecido como Marquês de Pombal. Ele foi nomeado e indicado pelo rei de Portugal para vir aqui para o Brasil e colocar a casa em ordem. Segundo o rei de Portugal na época, que era o Dom José, o Brasil precisava de ter um líder à frente
e no caso a altura para estar governando aqui o Brasil e mandando informações, ou seja, mandando riquezas lá para Portugal. E ele foi então nomeado para estar aqui no Brasil à frente, então para estar colocando a casa em ordem. Então, qual que seria o objetivo dele principal? Tirar o Brasil do atraso, que seria o objetivo dele. Tirar o Brasil daquele atraso referente aos outros territórios. E ele tomou algumas atitudes e que vocês vão perceber que a revolta do povo brasileiro para querer a sua independência vai começar aqui, no governo do Marquês de Pombal, até chegar de fato, então, a independência. Então ele veio para o Brasil reorganizar, no caso é o Estado, ele criou a Companhia Geral do Comércio, que essa companhia favoreceu, no caso aí, o controle melhor de entrada e saída de produtos aqui do Brasil, ok? E esses processos aí meio que estremeceram a relação entre Portugal e o Brasil. Então foi de cara, né? Essas mudanças radicais com que ele fez aqui no Brasil, que fez com que a amizade entre Portugal e Espanha desse uma abalada e não tivesse então aí, né, tanto êxito igual tinha, né, nos anos anteriores. Então ele meio que veio para organizar, a pedido de Portugal, é claro, né? Tem aquele ditado que fala, manda quem obedece quem tem juízo, como ele tinha juízo, mas ele causou, né, insatisfação por parte de alguns brasileiros, ok? Ele acabou com as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias para a gente recordar? São aquelas 15 faixas de terra que o Brasil foi dividido na época da cana-de-açúcar para melhor controle, então, da produção de cana-de-açúcar. E o rei de Portugal nomeava alguns capitães, né, para estar administrando, né, essas 15 faixas de terra, e eles tinham que prestar conta dessas terras, enfim. Ele de cara viu que não estava dando certo, foi ele que acabou com as capitanias hereditárias. Por que as capitanias hereditárias também não deu certo, segundo ele? Porque a falta de comunicação entre uma e outra não era muito legal. E isso aí prejudicava, no caso, até um controle maior por parte de Portugal. Então tá aí, né? Ele acabou então com as capitanias hereditárias. Tá aí uma insatisfação até por parte de alguns capitães, até por parte de alguns filhos de capitães, que como era hereditário, né, pesava essa questão de passar então para o pai e para filho, ok? Ó, ele fez então o Tratado de Madrid. O que seria o Tratado de Madrid? Foi meio que uma reunião no qual ele convocou, né, pessoas da inteira confiança e ele começou então nessa reunião a querer ter mais domínio dessas terras conquistadas, principalmente aqui do Brasil, né? Porque quando ele estava lá dominando, né, como se tivesse alguém dominando, olhando aquele território, dificilmente ia ter prejuízo. E ele fez essa reunião chamada Tratado de Madrid e no qual então ele impôs aí o que ele queria na questão aí de controle dessas terras. Eu peguei um trechozinho do filme que chama O Tratado de Madrid e queria que vocês acompanhassem justamente comigo aqui agora essa autoridade, né? Como que ele impunha, né, para quem estava lá trabalhando do seu lado no Tratado de Madrid. Vamos acompanhar comigo esse trechozinho do filme que é bem interessante para a gente observar isso que eu falei. Vamos acompanhar. Señor Cabeza, ¿cómo os referís a este niño como si fuera un animal? A un loro se le puede enseñar a cantar, Eminencia. Sí, pero ¿podría enseñársele a cantar de forma tan melodiosa? Eminencia. Esta es una criatura de la selva. Un animal con voz humana. Si fuera humano, los animales se asustarían de sus vicios. Estas criaturas son letales y lascivas. Habría que sojuzgarlas con la espada y someterlas a trabajos con el látigo. Lo que dicen no son más que tonterías. Eminencia, el padre Gabriel de la misión de San Carlos, de donde procede el niño. ¿Y dónde está eso? Aquí, Eminencia, más arriba de las cataratas, en territorio español. No, ese territorio era antes español. Ahora es portugués. Sin duda es lo que su eminencia ha venido a decidir, excelencia. No, ese es un asunto de Estado, decidido por el Tratado de Madrid y resuelto por sus majestades de España y Portugal. Supongo que las misiones seguirán bajo la protección de la Iglesia. Precisamente. Eso es lo que su eminencia ha venido a decidir, padre Gabriel.
Continúe. Tá aí, meninos. Esse então, né, é o Marquês de Pombal, que tinha aí, né, uma autoridade maior, né, que tinha no caso aí um domínio sobre essas terras brasileiras e que depois foi barrado, tá? Ele foi barrado por quê? Portugal, quem governava, quem mandou ele para cá foi o Dom José, tá? Por que que ele foi barrado? Porque, gente, como eu falei com vocês, ele estava fazendo muita coisa que não estava agradando os brasileiros. Por exemplo, cobrança de impostos, expulsão dos jesuítas, olha só. Ele teve aí, né, corte de relação com a Igreja Católica, porque ele queria diminuir a influência da Igreja Católica com a forma de governo aqui no Brasil. Ele achava que, assim como acontecia em outros territórios, a Igreja interferia muito, ele não queria aqui para o Brasil, e isso aí teve um rompimento da relação com a Igreja, com o Brasil. Então, olha só, cobrança de impostos, expulsão dos jesuítas e diminuir a influência com a Igreja Católica. O que vai acontecer? Até então ele está aqui governando o Brasil aí. Vamos lá para Portugal novamente então e ver sobre o governo da Dona Maria. Antes da Dona Maria I, né, assumir Portugal, quem estava governando era o seu esposo. Ela está aqui, né, a Dona Maria I, que era esposa do rei de Portugal, que era o Dom José I. Ele estava governando Portugal e foi ele que nomeou o Marquês de Pombal aqui no Brasil. O que vai acontecer? Com a morte dele, é muito comum quando o rei morre, um filho, né, no caso é um filho mais velho, assume o seu lugar. O que vai acontecer? Olha só, no caso aí, né, quando ele veio a falecer, logo em seguida o filho dele também veio a falecer. Mas antes, eles começaram a podar, a dar uma tesourada no Marquês de Pombal aqui no Brasil e proibiu dele fazer então manufaturas, tá? Chamado então de viradeiras. O que seriam então essas viradeiras? Proibiu dele fazer ou comércio com outro território, tipo assim, meio que podou o que ele estava fazendo aqui no Brasil. No caso aí, a gente vai ver que foi o declínio do Marquês de Pombal a partir de agora. Enfim, em 1786, o filho do Dom José I também, da Dona Maria, veio a falecer. O que veio acontecer? 2 anos depois. Então ele não pôde assumir mais Portugal. Aí quem teve que assumir Portugal foi a Dona Maria, ela que veio assumir. Mas ela, gente, perdeu o marido, perdeu o filho, ela vai desenvolver uma demência. Tanto que ela, popularmente, ela é chamada de Dona Maria Louca, porque ela desenvolveu essa demência, né? Ela não teve aí, né, um preparo psicológico para perder o marido e logo 2 anos seguintes o filho que ia comandar então Portugal. Então meio que ela caiu de paraquedas no governo de Portugal e não fez boa administração porque ela não tinha estrutura psicológica para estar administrando tanto Portugal e muito menos junto com o Brasil. O que veio acontecer? Para barrar mais ainda o Marquês de Pombal, o seu filho Dom João VI vai assumir o poder lá em Portugal, né? Porque a mãe dele não tinha psicologicamente aí estrutura para estar assumindo então Portugal. E daí, né, esse rei chamado então Dom João VI, que ele veio chamar logo depois, ele vai assumir então Portugal e meio que depois o Brasil vai dar uma reviravolta também. Mas essa reviravolta do Brasil, essa questão da vinda da família real para o Brasil, que teve o Dom João VI aí como um personagem principal, nós vamos acompanhar no deslanche então da nossa matéria. Por hoje, que eu queria explicar para vocês, eu vou parar por aqui, mas vou querer que vocês, no finalzinho, que a gente tem restinho de aula ainda, vocês copiem no caderno de vocês o esquema nosso da nova matéria nossa de hoje, que é sobre essa emancipação política de Portugal. Então copia, tira foto para mim, me manda, não esquece não, que eu quero ver se vocês realmente então copiaram o esquema de vocês. E na próxima aula, então, a gente dá continuidade então aqui na nossa matéria, ok? Então, bom trabalho para vocês ao copiar o esquema aí e eu encontro vocês então na nossa próxima aula. Até lá!